E mais cedo, em Goiânia, o governador acompanhou a coordenadora do Goiás Social, a primeira-dama Gracinha Caiado, ao externato São José, onde ela registrou o voto. O casal também acompanhou os votos de aliados na capital e em Aparecida de Goiânia. Ambos assistiram à apuração dos votos no Palácio das Esmeraldas. Enquanto acompanhava candidatos em Goiânia e em Aparecida, o governador Ronaldo Caiado falou também sobre o futuro dele na política. Vamos ver. A gente teve um probleminha aqui com a sonora do governador Ronaldo Caiado, mas ele falou bastante sobre essa importância, né, dos municípios, né, essa base que ele conseguiu fazer aí, teve uma grande vitória política nessas eleições municipais, já sem falar em segundo turno, né. A gente vai rodar para você agora uma fala do presidente do partido União Brasil, fazendo um balanço também sobre como foi esse dia das eleições e uma possível candidatura do governador Ronaldo Caiado à presidência da República. Vamos ver. A agenda do governador na manhã deste domingo foi acompanhar os candidatos do União Brasil da região metropolitana durante as votações. Caiado aproveitou para confirmar que é pré-candidato do partido para a presidência em 2026. O candidato precisa ter o quê? Apoio partidário, não é verdade? Eu não sou candidato de mim mesmo. Eu sou candidato do partido, do União Brasil. Está aqui o presidente nacional do União Brasil, distinguindo a cidade de Goiânia e sabe muito bem, e ele é uma pessoa que vocaliza a necessidade de nós termos a candidatura. Então eu serei candidato em 2026 a presidente da República pela União Brasil. O presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, destacou que com o trabalho feito pelo partido, a expectativa é eleger mais de 500 prefeitos por todo o Brasil. A expectativa hoje é que a eleição no Brasil inteiro possamos superar mais de 500 prefeitos eleitos. Vamos para o segundo turno em pelo menos 9 capitais e devemos fechar no primeiro turno mais 2 capitais. Tá certo, então vamos lá, né? A gente tem essa declaração do presidente do União Brasil. Na sua visão, Josiel Menezes, as eleições municipais em Goiás fortaleceram ou não o projeto nacional de Ronaldo Caiado? Rafael, fortaleceu sim. Veja bem, a União Brasil teve um desempenho bom no estado de Goiás, né? Então, isso significa que esse trabalho que o governador Ronaldo Caiado vem fazendo no estado de Goiás, buscando a questão, principalmente de uma coisa que o governador falou na entrevista dele, que é a questão ali do trabalho municipalista, ou seja, fortalecimento dos municípios, não só no estado de Goiás, mas em todo o Brasil, né? Sempre criticou a reforma tributária, que essa reforma tributária tira dinheiro dos municípios, fazendo com que os municípios possam ficar refém do governo federal. E isso sempre foi um trabalho do governador Ronaldo Caiado de fazer essa crítica, né, à gestão dessa maneira. Eu acho positivo isso aí e houve sim um avanço muito grande do União Brasil aqui no estado de Goiás e isso favorece, sim, essa intenção do governador de estar disputando aí as eleições para presidente da República. A gente tem esse cenário em Goiânia, Jefferson, que o candidato Fred Rodrigues acabou ultrapassando o candidato do governador aqui no primeiro turno. O segundo turno vai acontecer e temos o cenário em outros municípios aqui do estado. Na sua visão, as eleições municipais no estado de Goiás fortalecem o projeto nacional de Caiado? Então, acho que fortalece em Goiás só. Eu acho que isso não sai daqui. Eu estava vendo aqui, eu fui procurar, não, que começou o debate, né? 95 prefeitos eleitos são do União Brasil e 43 são do vice, do MDB, do Daniel Vilela, né? Mas eu acho que, assim, na época do Marconi, a gente tinha a maioria também do PSDB. Eu acho que, inclusive, os prefeitos fazem essa conversão, inclusive, de mudar de partido para estar no partido da gestão atual. Então, se amanhã nosso prefeito ou se nosso governador amanhã for de outro partido, provavelmente as prefeituras, em sua grande parte, também irão migrar para a gestão. Para o partido da atual gestão. Eu acho que fortalece em Goiás o projeto dele, só que do ponto de vista nacional, gente, e daí eu não estou falando mal de Goiás, tá? Antes que o pessoal fale, você odeia Goiás, não sai daqui. Não odeio Goiás, não estou falando mal de Goiás. Estou falando que a gente não representa no cenário nacional um quantitativo significativo dos votos. Então, o Caiado, inclusive, era dos candidatos a presidente da direita menos conhecido a nível nacional. Por quê? Porque você tem uma população pequena em Goiás, assim, a gente é um estado que tem uma população pequena e isso não representa a nível
nível nacional. E daí alguém vai falar, mas o Collor foi eleito em Alagoas, mas na época ele tinha uma filial da Rede Globo lá, e a Rede Globo abraçou ele, e foi o candidato da Rede Globo. Mas Alagoas tem mais força política que Goiás. Então, se pensar o Arthur Lira, né? O Arthur Lira é o presidente da Câmara, é tudo de lá. Então, a gente tem um outro cenário também nessa perspectiva. Acho que fortalece a perspectiva dele aqui, só que é isso. E daí, o Rafael, eu acho que essa disputa em Goiânia vai ser bem interessante, porque é uma disputa, inclusive, de quem tem mais força, né? Se é Bolsonaro ou é Caiado em Goiânia, porque o Fred cresce quando o Bolsonaro abraça ele, mas quem tem mais força no geral? Porque o Caiado fala que, de fato, ele tem mais força. E a Aparecida de Goiânia, ele conseguiu eleger o Vilela, que ele colocou quase aos 45 do segundo tempo, para disputar a eleição, inclusive dando golpe no Vilmarzinho, né? Porque ele fez o Vilmarzinho mudar de partido e depois desprestigiou o Vilmarzinho para ser candidato. Coloca o Vilela lá. Se ele de fato elegeu o Vilela lá em Aparecida, ele vai entender que ele pode fazer o que ele quer. E já em Goiânia, eu acho que é a disputa entre Bolsonaro e Caiado. E eu acho que, no final, a gente vai decidir aqui quem tem mais força, né? E o Joaquim, Rafael, a gente tem que concluir, rapidinho. José. É só com relação à eleição nacional aí, o Jefferson, depende muito da questão. Realmente o estado de Goiás tem um número não tão expressivo assim de eleitores, mas se houver um trabalho muito forte da União do Brasil, buscando um candidato a vice, por exemplo, do Sul, Sudeste, ou então do Norte ou do Nordeste, muda a configuração eleitoral, né? Então eu acho que é sobre isso que o próprio governador está apostando. O Joaquim quer saber, Mariana, vocês não vão falar da eleição de São Paulo, não? O pessoal tá curioso aqui, ó. Conta pra gente aí o resultado, o que a gente pode esperar da eleição em São Paulo, Mariana?